A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É grande a minha alegria estar com vocês. E hoje eu vou tratar de um assunto muito sério. Eu vou falar sobre o que a Bíblia explica sobre a inversão do campo magnético da Terra. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e não saísse do canal, acompanhasse o raciocínio até o final, para que você possa entender o que nós queremos transmitir. Mas antes, dá logo o seu like, aciona o sininho, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez, para que você possa receber mais notificações a respeito da sublime palavra de Deus. Mas, para não ser muito longo, eu vou logo no assunto sobre o que é campo magnético da Terra e o que é a inversão do campo magnético, a inversão dos polos magnéticos. Eu não vou aqui dar uma aula de geofísica, eu não vou dar uma aula de física porque eu sou leigo nesse assunto. Eu quero tão somente explicar o que a Bíblia aborda sobre o assunto. Porque nós estamos vendo muitos comentários por aí sobre inversão do campo magnético, o que é isso? O que é magnetismo terrestre? O que é que vai acontecer se os campos magnéticos se inverterem? Nós vamos explicar aqui cuidadosamente, com calma, não de uma forma muito científica, mas para que todos entendam o que é que vem ser isso na linguagem nossa, na linguagem popular. Mas eu gostaria de meditar com vocês o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 29. Vamos ler? E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O que é que vem ser potência dos céus? Vamos já explicar. Mas antes, voltando à questão do campo magnético. Nós aprendemos na escola que existe um magnetismo na Terra. Isso aí toda criança aprendeu. Sabemos que a Terra está dentro de uma bolha. E ela age como uma proteção para a Terra. Essa bolha, ela age como um filtro. No interior da Terra, existe um elemento que a gente chama de campo magnético ou linhas magnéticas, eu posso chamar também de magnetismo, é porque no núcleo da Terra, ou seja, lá dentro da Terra, existe ferro e níquel. Presta bem atenção. Existe ferro e níquel em forma líquida, incandescentes, que estão em movimentos. E eles são responsáveis justamente pela atração ou pelo magnetismo da Terra, são eles os responsáveis. Todas as partículas que vêm do espaço, todas as radiações que vêm do espaço, elas são atraídas para os extremos da Terra, que a gente chama de polo. São atraídas para os polos da Terra, através de um magnetismo. Então, nós não sofremos os impactos naturais, os raios ultravioletas dos céus, as irradiações químicas, as irradiações magnéticas ou toda espécie de danos que causaria à Terra ou ao ser vivo, elas são atraídas para os polos da Terra. E o responsável por isso é justamente esse campo magnético, um no polo norte e outro no polo sul. É como se tivesse, todo mundo sabe o que é magnetismo, né? Uma chapa que atrai metais. Isto é o básico.
Na Terra existe justamente isso. Ela atrai, os dois polos atraem partículas radioativas para esses extremos. Há o polo norte, o polo sul, o extremo norte e o extremo sul desses polos magnéticos. Agora, pensa comigo. Se esses polos começam a se inverter, se essa movimentação vai acontecer, na linguagem mais simples, o magnetismo do norte vai inclinando para o sul e vice-versa. De sorte que o norte vai para o sul e o sul vai para o norte. O que poderá acontecer? É simples. Simplesmente uma confusão. Não somente na Terra, mas em todos os seres vivos. Isso sem falar de catástrofe, porque há uma inversão. Se há uma inversão de tudo. Presta bem atenção. Quando se inverte, isso acontece na matemática, na física. Se você inverte uma coisa, tem que inverter. Se inverter A, tem que inverter B. Se um elemento que está no primeiro membro for alterado, tem que alterar também o que está no segundo membro e vice-versa. Porque se não alterar, dá errado. Acontece na ciência, acontece na contabilidade. Eu aprendi na contabilidade que cada débito corresponde a um crédito de igual valor. O que eu alterar no débito, tenho que alterar no crédito o mesmo valor. Porque se isso não acontecer, se eu alterar só de um lado, então o outro lado vai sofrer danos. Aí não fecha o balancete. Isso é só uma comparação bem simples, né? Bem normal, bem clara. Agora acontece isso na Terra, ou se acontecer isso na Terra, o que está no norte vai para o sul. Haverá um desastre catastrófico. Parece uma redundância, né? Desastre catastrófico. Mas é uma realidade, porque vai ser tão grande o desastre, tão grande. Não se apavorem. Tenham calma. Respirem. Mas eu vou dizer que os polos magnéticos estão se invertendo. O que vai acontecer se inverter? Ora, possivelmente já se inverteu antes. Já inverteu porque os próprios cientistas, eles alegam isso. Houve um grande terremoto na Terra, uma grande catástrofe aconteceu na Terra algum dia. A ciência mostra isso. A Bíblia mostra isso. Houve um abalo tão grande que houve separação da terra. Lá em Gênesis, capítulo 10, se eu não me engano, é capítulo 10, deixa eu olhar aqui, capítulo 10, é versículo 25, diz que o ano da separação da terra, não vão pensar essa separação aqui, não vão confundir com aquela separação das terras entre as tribos, não. Se a gente for olhar no original, essa separação da terra é uma separação física. Separação mesmo, fisicamente, a terra rachou. Os continentes, porque antigamente a terra era um só continente. Com essa inversão do polo, possivelmente aconteceu isso, então a terra rachou. Agora, com calma, observa cuidadosamente o mapa que você tem em suas mãos, ou então busca no mapa, no mapa mundi, no globo, o território brasileiro e a África. Vocês perceberam que se a gente encostar os dois, encaixa certinho? Parece que houve uma rachadura e separou. Se você vê a Oceania e a África, eles se adjuntar encaixa, porque aonde é saliente em um, há uma cavidade na outra. Parece um quebra-cabeça. A Europa se encaixa, uma parte na Ásia e uma parte na África certinho. Observa no mapa aí. Aí depois vem a Bíblia falando
o ano que houve separação da terra, Gênesis 10, 25, e o fato é tão importante que lá em 1 Crônicas foi repetido isso. 1 Crônicas 1, 19. Então, ele repetiu o que está lá em Gênesis. Agora, em pleno século 21, há alguns anos, as pessoas começam a falar em inversão dos polos magnéticos da Terra. Já sabemos por alto, grosseiramente, o que é essa inversão de polos magnéticos da Terra. É como se o ímã, que estava no extremo norte, fosse para o extremo sul e o do sul fosse para o norte. Como eu expliquei anteriormente, uma confusão, uma bioconfusão, uma eletroconfusão. Tudo vai se inverter. Quais seriam, então, as consequências mais simples que acontecerá com a inversão dos polos magnéticos? Primeiro, a mais simples. As aves migratórias se perderiam. As bússolas apontariam para o norte quando devia estar apontando para o sul. Alguém queria ir para o sul e vai para o norte, porque a a bússola ficaria confusa. Isso é um fato. A nossa circulação sanguínea, ela é magnética. O nosso sangue, ele contém ferro. E as partículas de íons iriam sofrer alteração, porque o nosso sangue, ele é biomagnético. A nossa circulação sanguínea é biomagnético. Então, haverá uma alteração no corpo, como também o nosso corpo, ele é eletromagnético. Observa isso, então vai haver alteração no corpo. Se vai haver alteração na bússola, se vai haver alteração no comportamento das aves migratórias, se vai haver alteração no nosso organismo, vai haver mais alterações no espaço, na própria Terra. Quem sabe, elementos cairão diretamente na Terra. Possivelmente os polos deixarão de atrair as partículas radioativas oriundas do espaço. Vai haver alteração nos céus, no primeiro e segundo céu. Aí aparece o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: as potências do céu serão abaladas. Isaías falou que a terra estaria cambaleando como bêbado. Observe, isso é muito sério. Em Apocalipse, mostra justamente problemas sérios atingindo a terra. Medita nisso. Agora, o que vai acontecer? Possivelmente, próximo ao arrebatamento, no dia do arrebatamento, vai culminar com essa inversão total dos polos. Lembrando que a inversão dos polos magnéticos estão se alterando aos poucos. Isso nunca aconteceu de imediato. Como eu disse anteriormente, já houve essa inversão. Alguns cientistas, eu pesquisando, eu percebi que diz aquele cientista que há 42 mil anos atrás houve essa inversão e causou uma série de danos na Terra. E agora a Terra vai se invertendo aos poucos e a proporção que ela vai se invertendo, a Terra vai dando a resposta, a atmosfera vai dando a resposta. Já observaram quantos vulcões? Olha, o vulcão sempre aconteceu. Eu sou muito claro. Terremotos sempre aconteceram. Tsunamis sempre aconteceram.
mas nunca aconteceu da eclosão de 5 vulcões no mesmo espaço de tempo. Já observaram a frequência com que esses fenômenos estão acontecendo e a gravidade que o mesmo, com toda a tecnologia que nós possuímos atualmente, nós não podemos fazer muita coisa? A Bíblia nos tranquiliza, a Bíblia nos assegura que a igreja, antes de haver essa inversão total, ela será arrebatada. Eu provo isso. Porque tem aqueles que dizem que nós iremos passar pela grande tribulação. Eu provo, biblicamente, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes da grande ira do Senhor. Mas uma grande parte nós vamos presenciar. E nós já estamos presenciando o início da tribulação. E isso que culmina justamente com as alterações na terra. E o texto aqui em Mateus 24, ele é bem claro. Eu não vou citar outros textos para não ficar tão longo. Já me alonguei bastante. Mas eu queria tão somente meditar junto com vocês o que está acontecendo na terra nesses últimos dias, para que você que é crente, fique atento. A qualquer momento vai haver o estrongir da trombeta. Esteja preparado para o grande dia, para o arrebatamento. Porque tudo que Jesus vaticinou já está acontecendo. Apostasia, falsos profetas, proliferação das religiões e tantas outras coisas, além dos fenômenos naturais, alterações na atmosfera, alteração na terra, estão acontecendo. Prepara-te, irmão, prepara-te, igreja, porque está muito próxima a nossa redenção. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa te fortalecer e te esclarecer sobre o que há de vir. Deus vos abençoe.